Olá. Boa noite. Com muita alegria, estamos de volta. Que Jesus nos abençoe no encontro da noite. Semana passada nós tivemos um imprevisto, né? Não pudemos fazer a reunião, face à chuva torrencial, trovoadas, raios. Aí nós ficamos sem condições de realizar o trabalho, mas eu agradeço a todos que vieram prestigiar mesmo assim. Nós fizemos uma prece e só não tivemos o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aí de volta, desejando a todos uma noite produtiva, que os bons espíritos possam nos ajudar no nosso trabalho de estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Alguém vindo a primeira vez a casa? Ah, muito bem. Nós iniciamos endereçando um abraço a todos os nossos amigos, teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que nos acompanha nesse momento, os nossos amigos da FEAC que estão em casa, acompanhando pelo site, os nossos companheiros que nesse momento já vão integrando o grupo do chat pela transmissão do Google, né, no YouTube. Boa noite, Marco Aurélio, representando o pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Beto? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar? Isso aí. Bom, gente, nós vamos trabalhar hoje a partir da questão de número 50, que faz parte do capítulo da primeira parte do capítulo 3º, que é o tópico intitulado Povoamento da Terra, Adão. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura da questão de número 50 e vamos trabalhar 50 e vamos ler também a 51, não é? Então vamos lá. Kardec formula assim aos espíritos: a espécie humana começou por um único homem. A espécie humana na Terra começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Aí vem uma pergunta seguinte: poderemos saber em que época viveu então Adão? Resposta: mais ou menos na que lhe assinalais, há cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Agora um comentário de Kardec. O homem cuja tradição se conservou sobre o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região. Alguns dos grandes cataclismas que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos. Caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada para a existência de Adão, alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Bom, gente,
nós nos reunimos então há 15 dias atrás e falamos um pouco sobre o símbolo de Adão. Porque nas questões anteriores estávamos refletindo sobre o povoamento da terra. Estão lembrados? Pois bem. Então, Adão, hoje a doutrina esclarece para nós. Adão simboliza uma raça que veio para a terra. E Allan Kardec aqui organiza o texto de sorte a encaixar a resposta dos espíritos num contexto muito interessante, exatamente tratando do povoamento da terra, porque inicialmente falou da formação do mundo, dos primeiros elementos que aqui foram trazidos pelos espíritos superiores, os princípios mais simples, os animais, né? Os répteis, as aves, etc. Existe toda uma cadeia evolutiva no processo, até chegar no homem primitivo, até concluir o processo evolutivo no Homo sapiens. Se nós formos fazer, conforme os espíritos estão apontando, uma análise da evolução do planeta, da humanidade, a partir de 4.000 anos apenas, seria impossível nós, quanto humanidade, atingíssemos o que nós atingimos. A evolução no patamar que se encontra. Pegaram lá? Com tecnologia, com avanço. Então, a história da humanidade ela não iniciou há 4.000 anos. São milhares de anos que antecederam esse processo. Os 4.000 anos estão sendo apontados para nós da chegada da raça adâmica 4.000 anos antes de Jesus. Pós-Jesus nós já caminhamos quanto? 2.000 anos. Ou seja, 6.000 anos seria impossível a gente ter chegado aonde nós chegamos. Isso é uma abordagem muito simples. Porque a ciência hoje já nos apresenta com muita contundência, com provas inquestionáveis, o povoamento da Terra, as culturas que transcendem a esse tempo. Então, por exemplo, hoje a ciência não tem dúvida da existência da Atlântida, da Lemúria, que se calcula aí ter sido submergida essas terras, né? Num período que transcende aí a 20.000 anos. Só para a gente falar, citando eles, não é? Nas pesquisas arqueológicas, no fundo dos oceanos. Não é? Se a gente caminha, por exemplo, para a raça amarela, os chineses, nós encontramos, a ciência apresenta para nós um povo que tem aí no mínimo 30.000 anos de história. 30.000 anos de história. Aí a gente caminha para o Egito, para a Caldeia. Não é? E aí a gente vai observar que estes 4.000 anos de Adão aqui, que está registrado na Bíblia, marca um período muito importante, mas no próprio desenvolvimento da história planetária, mas não foi o início da história planetária. Ficou claro? Por que, então, Moisés, não é, deixou registrado essa questão de Adão? Não é? Por que nós encontramos os registros nos primeiros movimentos da Bíblia?
nós podemos depreender com muita tranquilidade que a própria história da Bíblia, ela inicia a partir de Adão. Deu aí? E disse Deus: haja luz. Vem todo um processo de desenvolvimento até chegar. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a semelhança de Deus. Então, façamos o homem. Já nos traz um elemento para pensar. Mas não foi Deus? O texto está dizendo: façamos. Então, nós estamos indo numa condição registrada na própria Bíblia, que foi um grupo que auxiliou na elaboração, na constituição, na estruturação do homem na terra. Então a doutrina espírita nos apresenta os co-criadores, aqueles espíritos que atingem um nível superior e passam a agir em nome de Deus na construção, no processo de evolução planetária. Ou seja, cada um com suas responsabilidades. Aqueles que sabem mais, que têm mais autoridade, obviamente terão tarefas mais importantes do que aqueles que são iniciantes. Fiz-me claro? Vamos continuar. Então, se a Bíblia, em Adão, ela começa numa história de 4.000 anos, hoje nós podemos, com muita tranquilidade, inclusive, entender que a história da humanidade sintetizada na Bíblia, ela foi oferecida para nós a partir da chegada de um agrupamento de espíritos. Por isso a doutrina espírita nos esclarece que não foi Adão, e sim uma raça, que é tratada, chamada como a raça adâmica. Quem fazem parte, quais são os espíritos que compõem essa raça? São espíritos que vieram de outros mundos para auxiliar no desenvolvimento da raça humana, da humanidade. Esses espíritos que vieram para cá, vieram de um mundo, de um sistema de planetas que estavam num estágio parecido com o nosso atual. A gente ouve dizer: vivemos num mundo de provas e expiação. O nosso mundo está caminhando para a regeneração. Então são termos que os espíritos trouxeram e que fazem parte da codificação espírita. E esses termos falam de fases, de etapas evolutivas dos mundos. Então existem mundos que são primitivos. Qual a característica de um mundo primitivo? Uma vida, uma dinâmica de sociedade muito precária. Certo? A luta lá é para descobrir o fogo, ou melhor, implementar o fogo como uma dinâmica operacional para manutenção, para produção, não é? É inventar a roda, não é? É aquele processo de lidar com as forças da natureza, espíritos primitivos desenvolvendo a fé, mas uma fé na base do medo. Medo. A fé começa pelo medo, não é? Ou vocês acham que quando tem um trovão que o cachorro esconde em algum lugar, ele está se sentindo ameaçado? Essa ameaça para ele é alguma coisa assim que está para além da realidade dele. Então, ele vai associando que essa realidade que tem a ver com a dele, existem forças, existem representantes dessas forças. Então, no reino dos cães existem deuses. Existe um Deus que é acima de todos os deuses da cabeça do cão. Obviamente que eu estou fazendo uma adaptação aqui, não é? Fazendo a dramaturgia para a gente entender o homem primitivo.
Aí o homem primitivo, através de um processo de intuição, dos desdobramentos mediúnicos, quando o espírito emancipa no momento do sono, ele está lá tentando descobrir como fazer fogo. Porque um dia ele viu um raio que pegou uma árvore que pegou fogo. Aí ele viu a curiosidade, aquela dinâmica. Eu tenho que fazer esse fogo também. Aí como é que ele foi aprendendo a fazer fogo? Processo lento. Processo que foi sendo universalizado. Porque não foi um homem que descobriu e inventou a forma de fazer fogo. Foram grupos que assistiam esse fenômeno que eu estou dizendo da natureza do raio que pegou a árvore e dali pegou fogo. Aí, naquela busca de, sem ter uma comunicação producente, porque aonde não tem comunicação tudo complica, não é verdade? Por sinal, tomem cuidado com a comunicação. Porque tem hora que o indivíduo solta umas no zap aí, que você vê que é uma falta de habilidade, é uma ausência de comportamento evangélico, cristão, fraterno. Aí depois reclama. Por que a vida fecha a porta? Porque ele fecha a porta com comportamentos irresponsáveis, descuidados, irreverentes. Aí ele dorme. Aí os espíritos levam este que está tentando descobrir o fogo para o plano espiritual. Aí tem lá, mostra para ele a imagem de um outro, de um benfeitor que se faz assim materializado como ele, não é? O homem das cavernas. Aí ele está lá, bate uma pedra na outra. Aí ele lá em desdobramento. Aí ele volta para o corpo. E é uma luta voltar, porque o corpo é complicado. E o espírito materializado. Porque vocês não estão pensando que nessa época estava reencarnado Lavoisier, estava reencarnado Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Sócrates, Platão, Allan Kardec. Eles não estavam reencarnados nessa época. Porque nessa época era espírito primitivo. Aí como ele sonhou e viu duas pedras, alguém batendo duas pedras e deu uma faísquinha, ele volta para o corpo. Aí ele desperta, só que é de dia, ele não vai precisar de fogo. Aí passa o dia, ele vai caçar, ou ele vai ficar hibernando na caverna porque está frio, sei lá. Aquela vida mais ou menos, sabe? Aquela vida de, deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe aquelas coisas? Só que na hora que o negócio apertou, começou a fazer frio, aí ele lembra do fogo. Ele esqueceu do sonho. Pegar lá como é que funciona o processo? Porque ele estava em espírito, ele teve um sonho. Quando volta para o corpo, vocês já viram que de manhãzinha os sonhos estão muito à flor da pele? Está na memória. Aí tem gente que até levanta, mantém como o Marco Aurélio, ele mantém uma caneta, não é? Uma prancheta, ali na cabeceira da cama. Porque ele levanta às 3 horas da manhã, eu tenho que anotar os sonhos para mim não esquecer amanhã. Só que ele está meio cá, eu não vou esquecer, amanhã eu anoto. Dançou, porque na hora que levantar não vai lembrar de nada. Porque o espírito está numa outra dinâmica. Quando volta para o corpo, vibratoriamente, a intensidade, o cérebro não vai registrar. Por isso é que de manhã as experiências da noite estão um tanto quanto claras. Para alguns, para outros se torna até mais ostensiva. Tem gente que não lembra de sonhos, até por falta de treinamento mesmo, por ignorância. Mas vai chegar, amanhã vai passando, dá lá pelas 10, 11 horas da manhã, não lembra absolutamente nada do sonho. Aconteceu isso com vocês? Ou eu estou inventando a roda aqui? Hein? Porque como diz o William Encalado, meu amigo lá na União Espírita Mineira, é uma luta para o espírito encaixar no corpo. Mas depois que encaixa, ele pega o embalo aí e vai tudo embora. Aí ele esqueceu do sonho, um primata bater na pedra, lá na frente, talvez dias, semanas, meses depois, na hora do aperto, aí de alguma sorte ele pega uma pedra, bate na outra e fala, engraçado, eu já vi isso em algum lugar. Eureka, descobri! Sou um espírito missionário.
E está cheio por aí. O negócio está um cópia-cola danado e ele está achando que ele está inventando alguma coisa. Aí ele vai e tal, e bate uma pedra e dá certo. Aí ele começa a produzir o fogo. Carlos Alberto, mas por que você está falando tudo isso? Porque eu estou caracterizando o mundo primitivo. Porque ele tem que colocar fogo, porque daqui a pouco aparece um leão lá para destruir lá aquela comunidade dele, né? É uma luta o mundo primitivo. Mas ele vai se socializando, as tribos vão se intercambiando. Obviamente o que impera é a força, não é o espírito. Esse é o mundo primitivo. É um mundo de expiação mesmo. Sofrimento. Mas sofrimento na base da dor física. Não tem dor moral. Qual é a característica da outra etapa? É um mundo de expiação, né? A gente já começa a entrar no movimento de ajustes diante dos próprios comportamentos. Aí você vai descobrir que se você tirar a vida do outro, isso tem uma consequência. Até que você vai chegar no momento que quando você levar a lança, você vai se lembrar que você já tomou a lança, já recebeu a flechada, aí você vai começar a pensar duas vezes, aí na hora que você fizer insistindo, aí você já começa a ter alguma coisa te cobrando, isso não é muito por aí. Aí existe um processo de reparação. Esse é o mundo de expiação. Qual que é o estágio que nós vivemos? Um mundo de prova e expiação. Aonde não existe só a expiação. Existe um mecanismo de testes para ver se a gente realmente quer melhorar, quer progredir. Então, na escola, se você não tiver, você recebe a lição. Se você não for provado, como é que você vai dar o testemunho que você aprendeu ou não? Nós estamos no momento final desse processo de prova e expiação. Só que o momento final, nós temos que tomar cuidado quando a gente for estudar esse assunto, porque existem precipitações no trato com esse conteúdo. O que é um momento final? Momento final significa que daqui a alguns anos tudo isso vai mudar? Não. Porque o processo, ele é gradativo. Então, se nós, observem bem, no ano de 1857, esse período aqui, eu posso estender até 1870, mas aqui décadas aqui não vai fazer diferença. Aqui, nós entramos num processo de uma etapa de mais ou menos 200 anos. Ou seja, 200 anos nessa conta, 2057. Esses 200 anos, eles representam um processo que faz uma junção entre dois ciclos. Dois ciclos. Um ciclo que está encerrando, prova e expiação, para entrar num processo que demorará em torno de 1000 anos para a gente vencer e entrar na etapa da regeneração. Então observe, nós temos mais ou menos 1000 anos pela frente para realmente passar por um processo para que a gente entre numa etapa onde que na regeneração, o que caracteriza essa etapa? O bem sobrepor o mal. Na prova e expiação, o mal sobrepõe o bem. Pegaram lá? Então nós estamos num período simbólico, ele flutua, ele não são datas fechadas, não é? Por isso é que tem que tomar muito cuidado com esses estudos. Inclusive nossos amigos espíritas têm também falado abobrinha. Vamos devagar. Esse período de 200 anos é um período de um ajuste no relógio do planejamento das nossas mudanças. A mudança se faz no mundo íntimo e também na coletividade. Pegaram lá? Então todos nós estamos sendo convidados de uma forma muito clara para fazermos opções diferenciadas daquelas que estamos
acostumados a fazer, ao longo de uma história que vem se arrastando há muito tempo. Eu estou falando do nosso momento atual para a gente entender o que aconteceu com essa raça adâmica, com esse povo que veio para cá. O nosso momento é um momento de decisão. Ou seja, o Senhor está dizendo, vinde a mim. E o convite é feito por expressões de misericórdia e de amor. Vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A humanidade não está passando por um processo de sofreguidão? Conflitos, dor. Observem bem, eu tenho procurado evitar de falar de coisas que acontecem aí fora. Porque nós temos que estudar a evolução. Eu não tenho que estudar aqui política, sociologia, não tenho que discutir aqui poder público, o que acontece com a saúde, com a educação. Não é o nosso papel no centro espírita. Porém, o espírita também é um cidadão. O movimento espírita, nós temos um compromisso com a cidadania. Todos nós aqui votamos e pagamos impostos. E são altíssimos. O Brasil é o país que tem a carga tributária mais alta do planeta. Estou correto? Ou tem alguém que empata? Não vou discutir. Mas está entre os mais. Ok? Então, se nós estamos dentro desse contexto, nós também não podemos nos alijar. Não podemos sair fora totalmente. Então, observem bem uma série de coisas que está acontecendo conosco no ano 2016. No ano 2015, derramou lama, não foi? O maior desastre ambiental do nosso planeta aconteceu aqui, a menos de 50 quilômetros da nossa querida Belo Horizonte, na cidade de Mariana. 50, 70 quilômetros, por aí, não foi? Em nível físico aconteceu isso. Em nível social, também aconteceu isso. Está acontecendo. Inclusive, viramos o ano 2016 com lama derramando para todo lado. Aonde o país parou para retirar a lama que está debaixo dos nossos pés. Não é verdade? O país parou de produzir. O índice de desemprego, a inflação, o dólar, a bolsa, etc. As pessoas querendo trabalhar, não existe investimento. Por quê? O país perdeu credibilidade. Por que perdeu credibilidade? Porque os líderes pensaram tanto neles que descompromissaram com o que eles deveriam estar compromissados, que são as suas missões como líderes, como as cabeças que pensam. Está coerente? Está coerente o que eu estou dizendo? Então, o que está acontecendo? Nosso país está sendo convidado pelas hostes superiores a se posicionar. Porque todos nós já percebemos que não pode continuar do jeito que está. Então, a gente começa a observar movimentos que estão tentando resgatar a cidadania, a ética, a moral. As forças estão se reunindo, né, do poder legislativo, judiciário, etc., para dizer assim, nós temos que cuidar do nosso povo. O país precisa de crescer. E para o país crescer, precisa de retirar tudo que impede esse crescimento. Os escândalos foram necessários. Ai de quem os praticou, está no Evangelho. Então, nesse contexto de mudanças lá fora e mudanças aqui dentro, nós estamos sendo convidados a dizer para nós mesmos se nós queremos continuar a luta, por exemplo, em prol do Brasil. A luta em favor do nosso planeta. Nós estamos sendo convidados a dizer assim, vocês, vamos ou não vamos lutar pela nossa família? Cuidar daqueles que são da nossa responsabilidade. Nós vamos querer cuidar do nosso grupo de amigos. Nós vamos nos interessar, por exemplo, com a comunidade, que a casa espírita
é uma faceta, é uma ala, é um segmento, é um departamento da nossa sociedade. Então nós estamos sendo convidados a sermos homens de bem. Agora, Rodrigo, você pode dizer assim: eu não quero. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero pensar apenas no meu bem-estar. Eu quero lutar pelos meus ideais e um abraço para os outros. Você, Rodrigo, eu, podemos fazer essa opção. Podemos continuar egoístas. O preço é alto. Além da dor que vai nos visitar, porque é natural, não é? Você sabe que ali é um terreno escorregadio e você quer passar por ele, naturalmente, a tendência é que você escorregue. Se ali tem um precipício, você faz questão de passar do lado do precipício, a tendência é que você caia no precipício, não é verdade? Não é a lei da gravidade? Não é as questões das possibilidades? Se você pode seguir um caminho mais tranquilo e você quer um caminho mais complicado, os riscos são maiores. Você sabe que tem uma região de periculosidade alta, violência, etc. Você, por opção, quer viver ali alguns momentos, você está colocando em risco a sua integridade. Pegaram lá? Então, só para concluir. Então nós podemos fazer essa escolha. Eu posso chegar aqui e dizer assim: votem em mim, porque eu vou ajudar esse país. Beleza. Aí faz de conta que vocês acreditem nas minhas promessas. Aí eu posso estar bem intencionado, porque a princípio a gente tem que partir do princípio. Aliás, nós temos que partir sempre do princípio que tudo parte do que é sincero, do que é correto, do que é justo. Até que se prove o contrário. Mineiro pensa assim, mineiro é desconfiado. Mas se provou o contrário, o mineiro vai, naturalmente, mudar de posição, doe a quem doer. Agora eu estou conversando com mineiros. E nós não podemos perder essa tradição. Minas Gerais é o país, dentro de um país, de filósofos, de políticos sérios, de artistas, de músicos, de religiosos. Minas Gerais tem uma tradição especial. Por isso que aqui foi escolhido pelo alto para reencarnar em grandes líderes, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, a Maria Doroteia, Álvares Maciel, Padre Rolim, né? Até agora eu não falei do Aleijadinho. Foi aqui que estagiou o mártir da independência, Tiradentes, que vem caminhando desde Roma em busca do seu próprio soerguimento, até chegar na condição de se fazer mártir, de guardar as espadas, as armas, sob a influência de Filipe dos Santos, o primeiro mártir desse país, sob a inspiração dele. Foram aqui que estiveram esses espíritos e que deram a vida contra a corrupção, a derrama, a escravidão, uma série de procedimentos que não tinham a ver com o progresso. Os idealistas enxergaram no futuro. Eles sonhavam com a igualdade, com a liberdade, com a fraternidade. Como Danton, Robespierre, Camille Desmoulins, Marat e tantos outros, em França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aí a gente vai caminhando na história. Então nós temos um compromisso muito especial. Agora, nós, sob a inspiração dos grandes líderes, como eu disse, podemos continuar na condição de deitado em berço esplêndido, vivendo apenas de história. Porque nós não queremos fazer história. Nós esquecemos que grupos de jovens subiam Bahia e desciam Bahia. Floresta. Né? São os idealistas. Cada um na sua época. Aonde estão
os nossos filósofos? Aonde estão os nossos artistas, os nossos músicos, os nossos políticos sérios? Aonde estão os cristãos? Aonde estão aqueles que lutam pela fraternidade, pela sustentação, pela moral da família? Nós esquecemos de tudo isso? Porque nós estamos tristes com uma série de coisas que estão acontecendo, partindo de outros? É contraditório com a história de Minas Gerais. É contraditório com o que nós nos propusemos fazer nessa encarnação. Agora, na contradição, Rodrigo, como eu citei o seu nome, nós poderemos, deitado em berço esplêndido, ou na indiferença, ou na rebeldia, na violência, na corrupção, no orgulho, no egoísmo citado, nós podemos estar assinando um passaporte para não permanecer nessa nave. Porque essa nave está viajando no universo. O planeta Terra, ele não está parado. Ele gira em torno do próprio eixo, gira em torno do astro, rei. Esse sistema está se movimentando numa dinâmica universal maravilhosa. Agora, aqueles que não queremos seguir nessa trajetória de evolução, Deus não vai nos mandar para o inferno. Não. Porque Deus não é punitivo. Deus não é caprichoso. Esse Deus que a gente já ouviu falar é Deus de religiosos que não tem o que explicar, imputam em Deus justiça que cheira violência e contradição humana. Porque se Deus fosse punir, ele seria realmente caprichoso. Por que ele vai punir? Por que ele dá oportunidade para uns e não dá para outros? Há seleção, há privilégio. Então, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ignorância é característica dos ignorantes e não da divindade. Deu aí o que eu quero dizer? Aí Deus não vai te punir, não vai te mandar, não vai te castigar. Somos nós que vibratoriamente, energeticamente, vamos fazendo uma eleição e vamos como que nos distanciando do grupo que quer melhorar. Olha o que está acontecendo aí hoje, dia 3 de março. Tudo começou no dia 3. Então eu vou colocar como dia 3 de março. Ninguém está aqui para julgar nada, para entrar em qualquer mérito. Mas está chegando no momento em que as coisas vão ficar conhecidas por todos. E observem, mesmo assim ainda tem pessoas que lutam para tentar fazer com que a verdade não apareça. Porque muitas vezes você retroceder é complicado, ainda mais para os idealistas. Prefere morrer abraçado. O grande referencial de política desse país se chama Dom Pedro II, o maior estadista que teve nesse país. Dom Pedro II. Os republicanos tiraram dele o poder, porque queriam república, e não estavam preparados para ela. Aprisionado, o que ele tinha direito, ele deu para o povo. Exilado, ele falou assim: a única coisa que eu quero levar desse país é isso aqui. Aí olharam para ele, eu estava com um saco na mão. O que é isso, imperador? Para onde eu for, eu quero levar a terra desse país. Esse aqui vai ser o meu travesseiro daqui para frente. Eu quero deitar a minha cabeça nessa terra e lembrar dessa terra que eu amo, desse povo que merece tudo de bom. E quem sabe eu sou a pedra de tropeço. E não era. Ele deu a vida. Então, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara,
representa uma falange enorme de espíritos que são sérios, que jamais fizeram para promoção. Então esses espíritos estão dizendo assim: eu quero ficar nesse país, eu quero permanecer nesse planeta. Agora quem não está dizendo: eu não quero, eu não tenho competência, eu não tenho moral, eu não tenho dignidade. E quando eu falo que eu não posso, eu mesmo estou dizendo que eu vou embora. A raça adâmica, que veio povoar, que veio auxiliar a este planeta, mais ou menos há 6.000 anos atrás, foram deportados de um mundo. Porque eles lá, eles matavam em nome de Deus. Eles enganavam em nome de Deus. Eles não queriam vibrar na lei do faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Egoísmo, orgulho, vaidades, tolas vaidades. Eles foram não castigados. Como eu disse, vibratoriamente a roupa deles foi ficando pesada. É o que acontece quando um espírito desencarna em sofrimento. Pode ele estar lá rodeado de espíritos, estendendo a mão para ele. Ele não enxerga. A mãe, o pai, o benfeitor está ali orando, dando passe nele. E é como um paciente psiquiátrico que está embotado. A gente atende nas reuniões espíritas, reuniões mediúnicas, espíritos numa condição de completa demência. E desencarnaram referências, aplaudidos. Eu atendi uma entidade aqui há menos de um mês. Estava acompanhando a nossa reunião aqui, foi visto por médiuns fora daqui, trôpego, completamente desgrenhado, sem saber onde estava. E até pouco tempo, era um grande líder. Um grande líder. Pegaram lá? O assunto é sério. E tem muita gente brincando com isso. Inclusive estudiosos de espiritismo. Que tem comportamentos muitas vezes igual ou pior, eu vou dizer pior, do que estes que nós estamos vendo, inclusive sendo encarcerados. Porque fizeram sem conhecer Allan Kardec. E vem muito mais por aí. Marco Aurélio. Vocês desculpem, mas para falar da raça adâmica, o assunto mexe. E eu ainda não citei o Paulo, vou citá-lo agora. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Beto. Marco Aurélio é o filósofo da alegria. O Arnaldo falou aqui agora isso. O que ele falou? Falou, filósofo. Boa noite, filósofo. Você já está ficando com essa mística. O Beto, o Diego, ele fez uma pergunta aqui, o Diego, mas vou passar para você, ele não colocou ela completa não, mas talvez você interprete e ajuste. Ele quer saber, na questão das previsões que você colocou ali, ele quer saber se realmente existe previsões para 2019, que estão falando aí na rede, alguns espíritas. Bom, mas aí eu já emendo para Maria Peixoto. A Maria Peixoto, ela diz o seguinte: com todos esses problemas que você explanou aqui agora, que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo e tudo, por que então ela não compreende porque, com todos esses problemas, o Brasil é considerado pela espiritualidade a pátria do Evangelho? O Brasil, Maria Peixoto, isso aí é um outro assunto que a gente tem que tomar cuidado. Existe um compromisso do Brasil de levar uma bandeira. A pátria do Evangelho é o compromisso do Brasil com o Evangelho. Não é evangelho pregado de religiosos, porque a humanidade está ficando farta de pregação.
O momento agora não é de pregação. O instante agora é de vivência. Basta religião. Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, a década de 30, década de 40, ele diz assim: antes de religião nós precisamos de espiritualidade. Então eu não estou aqui, nós não estamos aqui para fazer proselitismo com o espiritismo. Venha para o centro espírita. Não, fica aí. Onde você está? Você é católico? Eu falo isso constantemente. Você é católico? Você gosta da sua religião? Por que você não vive a sua religião? Se você não está satisfeito, é porque tem alguma coisa errada. Pode ser que você não está identificando mais. Você está precisando de algo mais que a sua religião não te atenda. Mas a sua religião é santa. Você que está mudando de padrão, de necessidade. Eu não estou falando padrão melhor ou pior. Deixa eu fazer um ajuste. Talvez você está num lugar errado. Na hora errada com pessoas erradas. Embora não tenha nada errado. O seu espírito está pedindo mais. Isso se tá ruim é porque você não está fazendo por onde atender a sua realidade espiritual. Então mude, luta. Porque muitas vezes a gente muda as frequências, muda as convivências, mas quem está precisando da mudança somos nós. Fiz-me claro? Então nós estamos no momento que precisamos de religiosidade, não de religiões. Embora as religiões sejam um instrumento para ajudar bilhões de pessoas. Olha o número, bilhões de pessoas. Tomara a Deus que os representantes continuem construindo o templo de Salomão, de Ezequiel, coloquem lá 20, 30 mil pessoas, que as igrejas fiquem superlotadas, porque é muito melhor do que estar fazendo bobagem por aí. Você está desrespeitando? Não. Pelo contrário, eu estou incentivando as pessoas a ir nos cultos. No nosso caso, como espíritas, nós não estamos preocupados com a aglomeração. Porque a proposta da doutrina espírita é ir e não trazer. Ir como? Manifestação do espírita consciente no que remonta à vivência do evangelho. Vá para a sua família e viva o evangelho. Porque Deus está no seu templo íntimo, Ele não está aqui no centro espírita, não. Ele não está na igreja. Deus está em toda parte. Mas você vai percebê-lo é na sua realidade, é no seu mundo íntimo. E você só vai interagir com Deus cumprindo, realizando a obra dele. Qual que é a obra dele? Vou ajudar vocês. Jesus disse assim: eu não vim de mim mesmo. Eu vim em nome daquele que me enviou. Realizar a obra minha não, a obra dele. O que Jesus realizou como obra dele? Ninguém vai arriscar? Agora os encarnados, os espíritos estão ali, ó, até soltando, não deixa comigo, manda o microfone. Não, os espíritos não precisam de microfone, pode falar. Qual que é o ensinamento que Jesus deixou para a gente? A senhora citou o capítulo 13 de João, no versículo 34. Filhinhos, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Fechou, pode fechar o livro. Ama. Obviamente que a gente precisa aprender o que é amor. Aí é uma outra história. Mas a proposta é amar. Porque se não amar, expiação e prova e testemunho. Quem está nesse momento vivendo aflições, não fiquem tristes não. Por favor, porque eu também estou. Mas as nossas aflições estão diretamente vinculada à nossa falta de capacidade de amar. Como é que está a vida? Está ótimo. Costuma não ter pão dentro de casa. Ah, graças a Deus, estou aqui. Já conversou com pessoas assim, seu Murta?
A vida dele, a casa lá tá caindo, brigaiada danada. Como é que tá a vida? Como Deus quer. Ele está ali amando. Ele está ali esperando. Ele está ali compreendendo. Ele está ali abençoando. Muitas vezes não sabe nem conversar. Mas é um indivíduo que esse aí não precisa se preocupar com passaporte nenhum, porque ele já tem cadeira cativa nesse mundo de regeneração que está caminhando. A Maria Peixoto fez uma pergunta sobre profecias. Maria Peixoto, existe um texto pouco trabalhado no nosso meio. É um dos textos que mais explicam o que nós estamos vivendo. Posso citá-lo? Ai, coitado do Paulo, hein? Ou coitado de mim que estou ficando mal com o Paulo. Quando Jesus ia saindo do templo, Mateus capítulo 24, sermão da montanha, ou melhor, sermão profético. Desculpa, sermão da montanha está no capítulo 5 de Mateus. Posso ler? O que você acha, Rodrigo? Final da reunião vai dormir, vai não? Pode mandar. Jovem fala assim, pode mandar? Manda bem. Como é que é? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, templo de Salomão. Não é esse que estão construindo por aí não, de não sei quantos que sai dinheiro até em helicóptero. A gente fica com o coração partido, né? Porque tem gente passando fome, indo lá, achando que aquilo ali é que vai fazer ela feliz. São milhões que são enganados. Milhões que são enganados. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava vendo o templo. Rapidinho, o templo não representa a casa principal dos judeus? Templo que demorou 40 anos para ser construído. Tinha terminado a construção ali naquela época. Jesus falou que vai cair tudo. Isso era uma loucura. Que homem é esse? Vai cair tudo. O templo representando a casa de Deus. O templo representando a estrutura terrena. O templo não é a representação de Deus, do reino dos céus na terra? O que ele estava dizendo para nós é o seguinte: a matéria está em processo de transformação. Então toda a edificação vai cair. Toda a estrutura, toda a hegemonia do mundo está fadada a acabar. Não foi assim com os impérios? Roma simboliza isso para nós. E então, é tão triste, né? Porque inclusive Roma pagou o preço alto. Por exemplo, quando Roma entrou no Egito, Otávio Augusto, para matar Marco Antônio, Cleópatra, olha o estrago que eles fizeram. 400 anos depois ao preço. Só estou citando a história de Roma e o Egito. Roma representa para nós a prostituta. A prostituta. Roma representa para nós todas as edificações, toda a política, todo o mercantilismo, todo o processo que representa paixão. Roma vai ser derribada. Jesus não estava falando só do templo. Embora ali foi feito também uma previsão. Porque no ano de 79, sim, 79? Foi. Não. Foi 79? 79 foi que o Vesúvio entrou em erupção. Foi na década de 69, quando Tito Vespasiano
imperador romano, invadiu Jerusalém e destruiu o próprio templo que Jesus citou aqui. Mas eu queria dizer o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Quando? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus foi perguntado sobre o fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes, vou responder a Maria Peixoto: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão no futuro. Não é enganaram, não vão enganar, é enganarão a muitos. Agora eu gostaria de perguntar para você se vocês já viram falar nesses acontecimentos aqui, se está ainda muito longe de chegar. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, zika vírus, chikungunya, e terremotos, hein? E terremotos. Em vários lugares, inclusive em Mariana. Inclusive no Palácio. Inclusive na Tapera. Terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Princípio de dores. Jesus querido, fecha esse livro, Casalberto. Então vos hão de entregar para sedes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros. Quer que repete? No dia 4 de março, que não foi no dia 3, foi outra coisa que aconteceu. Foi a preparação para o dia 4. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Eram amigos. Se aborrecerão. Maria Peixoto. A árvore é conhecida pelo fruto. E surgirão muitos, são poucos não, muitos falsos cristos. Muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Você já ouviu falar disso, gente? Quando você lê essa parte, vamos ouvir o Rodrigo. Ô, Rodrigo, por gentileza. Fala para todo mundo ouvir o que. O Rodrigo vai se manifestar. Vamos lá. De cor igual você, eu não sei, mas eu de vez em quando eu leio essa parte aí para me poder refletir, para mim não poder ficar errando muito, entendeu? Aí é bom que dá um medo, né? O medo faz a gente ficar mais refletido, entendeu? É bom, para quem não tem muito conhecimento, o medo ajuda, entendeu? Ajuda a pôr o pé no freio. Ai, Rodrigão, valeu a sua participação, amigo. Tem que quebrar, mas eu não acabei. Sabe por quê, Rodrigo? Pode falar. E aliás, não sou eu, Jesus, que não acabou.
ele diz assim, como que termina esse trecho do sermão profético? E por se multiplicar a iniquidade, o amor muito se esfriará. Então, observe, o que é iniquidade, Dora? O que é iniquidade? Sonia, você está falhando, Sonia. Eu gosto da Sonia, eu aperto ela porque ela esquece do dicionário. Eu gosto do Aurélio, porque o Aurélio, quando ele fala ato ou efeito de ser iníquo, já dá uma balançada pra gente. Iniquidade. Manifestação no chat sobre iniquidade? Não. Iniquidade, Marco Aurélio. Filósofo. Iniquidade, Gino. Pecado? Não, mas tá com cheiro de sacristia esse pecado seu? Ah, tá, iniquidade. Praticar o mal de uma maneira contumaz. O que é o mal? Por muito se multiplicar a iniquidade. Aí a gente poderia falar de desrespeito, injustiça, desonestidade, né? Intolerância, né? Tudo fala de iniquidade. O amor se esfria. Fala, Marcão. Achei que colando. A Bíblia diz que quando a iniquidade chega ao coração do homem, ele fica tão endurecido que já não sabe se certa atitude é pecado ou não. Eu vou repetir. Prestem atenção. Repete para nós, fala um pouquinho distante do mic, senão você estoura. A Bíblia diz que quando a iniquidade chega ao coração do homem, ele fica tão endurecido que já não sabe se certa atitude é pecado ou não. Cegueira. Fanatismo. O fanatismo, ele leva o indivíduo à cegueira. As obsessões, as influências contumazes, como falou o Gino, os processos de influência negativa se dão num movimento gradativo, desde uma obsessão simples até uma fascinação e uma subjugação. Quando a iniquidade ganha corpo, pode ler. Vamos ler o nosso dicionário. Lê para mim. Coitada de mim, hein? Então tá aqui. Iníquo, contrário à equidade. Perverso, malévolo, né? Malévolo. Agir deliberadamente, conscientemente, em interesse próprio. Muito bem colocado a sua frase. Em interesse próprio. Nós vamos encontrar Jesus fazendo um alerta para que não pequemos contra o Espírito Santo. O que é não pecar contra o Espírito Santo? É agir contra a consciência. Então, quando deliberadamente você pratica um ato que a consciência não autoriza, o espírito está cometendo, ele está sendo adúltero na plenitude da palavra. Ele está adulterando o código divino dentro dele. Então, quando Moisés fala sobre o adultério, quando Jesus respalda o que está na lei sobre o adultério, não adultereis nem pelo pensamento, a gente fica preso às questões dos nossos compromissos com marido e mulher, casal, não é? A gente faz uma associação a esse comprometimento entre dois seres. Mas o adultério, na essência, com profundidade, é o adultério que nós praticamos contra a lei divina.
Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Por isso é que você lê a lei diferente de como eu leio. Quando o jovem perguntou para Jesus como fazer para herdar a vida eterna, Jesus disse para ele: o que está escrito na lei? Na lei. E é muito interessante que ele diz assim: o que está escrito na lei? Na lei. E como lês? Olha o mestre. O que está escrito? Tá, beleza, está escrito. Mas e como que você interpreta? Como é que você lê? Porque como que você lê é que vai definir o sofrimento ou a libertação. Pegaram lá? Então, o senhor quer falar, senhor Murta? Então é muito importante a gente entender o que vem a ser iniquidade, porque quando nós agimos deliberadamente, ou seja, conscientemente, que você está pensando apenas em si mesmo, o amor esfria, porque a gente perde naturalmente o senso de limite. Você deixa de pensar no outro. Quando você pensa só em si, você entra num processo obsessivo, compulsivo, que vai ganhando dimensão. E você fica cego. Está arriscado você chegar para um criminoso. Olha o que eu vou dizer. Olha o que eu vou dizer. Olha o que eu vou dizer. Nós não somos partidários. Porque o Brasil, como falou o poeta e cantou Cazuza, é um coração partido. Meu coração é um coração partido. Ele está se referindo a todo um contexto social. Porque nesse momento, o que acontece nesse país? Se descobre uma rede de corrupção que envolve praticamente todos, são poucos que se salvam, poucos homens sérios dentro desse contexto. E esses homens sérios tentam modificar e não conseguem, porque o sistema é viciado. E ao invés de acontecer um envolvimento em que todos sentem à mesa, deem a mão à palmatória e falem assim: vamos admitir os nossos erros? E vamos fazer alguma coisa pelo esse país? Não. Continua com o coração partido. Aqueles que estão sendo pressionados querem se manter. Os que querem o lugar deles saem em ataque. E você não vê ninguém dizendo assim: gente, vamos admitir os nossos limites, os nossos erros. Por quê? Porque a iniquidade, hoje, generalizou. E o que acontece? Reconhecer o erro significa comprometer o sistema. E comprometer o sistema, tem muita gente que está arriscado até perder a família e perder a vida. Pegaram lá aonde que o buraco chegou? É iniquidade. A iniquidade esfriou o amor. Vocês estão entendendo aonde que nós chegamos? E isso tudo, como disse o Rodrigo, causa em nós um constrangimento, um medo. É medo, insegurança. Que a gente fala assim: meu Deus, eu não posso errar. Então, existe um movimento muito forte que vem de fora para dentro e, ao mesmo tempo, a nossa intimidade está reagindo num processo de despertamento extraordinário. Extraordinário. Porque hoje o brasileiro, na hora
que ele for convidado a prejudicar alguém, ele vai se lembrar do que está acontecendo. E a responsabilidade dele vai aumentar. Pegou lá? Porque o medo vai começar a imperar. A partir do movimento que a gente acredita, que seja um movimento para colocar as peças nos seus devidos lugares, mesmo que seja na cadeia, que é um lugar de correção e não para matar. É um lugar de reeducação. Porque para muita gente no nosso planeta Terra, a vida está sendo um grande cárcere. Pegaram lá? O cárcere psicológico. A pergunta da nossa amiga foi: repete? Porque a do Pátria do Evangelho. Porque nesse mundo... A outra? A profecia. A profecia. Então eu quero dizer para vocês que Jesus nos alerta que profecia vocês vão encontrar em todos os períodos da humanidade. Sempre houveram profetas e profecia. A profecia que nós nos referimos aqui é aquela que Jesus fala, aponta para nós, que todas as escolhas que definirem o império da terra como prioridade vão cair por terra. A profecia em nível íntimo. Se tem alguém achando que o mundo vai acabar, então junto em celeiro. 2019, vai perceber que perdeu foi muito tempo escutando bobagem. Porque se o mundo tivesse fadado a acabar, por que nós estaríamos aqui sendo convidados a evoluir? Entenderam? Só que existem aproveitadores e existem tolos que não pensam. Nós precisamos aprender a raciocinar com a lógica, com o bom senso, entendendo que Deus disse assim para nós. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Não acabou o discurso, não. No versículo 13, Jesus disse assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até a metade do caminho? Perseverar até aos 40 minutos do segundo tempo? Diz que o juiz acaba quando o juiz apita, o jogo acaba quando o juiz apita, não é assim? O juiz já apitou o final? Nós não estamos conversando aqui? O jogo continua. A partida continua. E ninguém entra num campeonato apenas para cumprir tabela, não é? Você entra acreditando que você pode ser vitorioso. Não é verdade? Não é assim no esporte? O senhor entra para jogar um baralho com o Gerson na condição de... eu vou perder para o Gerson? Não, eu vou ganhar do Gerson. Não é isso, Murta? Hein? Não é assim que a gente faz? Você vai reencarnar para perder? Caso Alberto, mas está difícil, está complicado, doença. Meu amigo, são etapas. Porque não ficará pedra sobre pedra. Então, nós vivemos numa selva de pedras. Não é verdade? Nós vivemos numa selva de pedras. Que Deus abençoe o nosso Francisco Coco. Grande ator. Que desencarnou. Que representou tantos papéis, como na própria novela Selva de Pedra. Com a Diniz Fati. Hein? Estão lembrados disso? A turma nova não sabe do que eu estou falando. Sabe do nosso querido Francisco Coco. Selva de Pedra. A pedra vai cair, meu amigo. Vai cair por quê? Para você se libertar.
porque não vai ficar pedra sobre pedra, porque nós não temos que ficar presos nas questões que são transitórias. Porque o texto diz, a mentira briga contra a mentira. A ilusão, ela bate contra a ilusão. Por que nós estamos aqui, Marco Aurélio? Porque uma hora a gente acordou. Mas nós ficamos adormecidos quanto tempo? Quanto tempo? Será que se a gente viajar no tempo aí, daqui a 5 anos atrás, o que vocês acham? 5 anos atrás, vocês já pararam para pensar uma sexta-feira assistindo reunião espírita? Há 10 anos atrás, o que tu estava fazendo numa sexta-feira? Dormindo. O outro estava na festa. O outro estava lá. Hoje nós não estamos dormindo. Hoje nós não estamos na festa. Você pode ir na festa amanhã. Direito seu. Mas hoje você elegeu para estudar o que está acontecendo nesse contexto todo da sua vida. Porque eu não posso me render ao negativismo. Eu não posso ficar preso. Eu não posso ficar vinculado à treva. Eu quero amar. Eu quero ser feliz. Então, depois de refletir sobre essa raça adâmica que foi degradada, que saiu de um lugar que tinha muitas possibilidades deles serem felizes, eles saíram de lá porque eles não deram conta. Existem espíritos que querem progredir, mas não conseguem. O que grita dentro deles é o vício, é a vinculação. Ele faz tudo, mas nada tira aquele ideal da cabeça dele. Mesmo que o outro sofra. Rebelde. Imaginem, gente, uma pessoa, um coração que tem o prazer de tirar a vida de alguém. Ele está dizendo que ele não merece. Ele não está em condição de ficar nesse nosso mundo. Uma pessoa que estupra uma criança de 5 anos de idade. Maníacos que já cometeram 30, 40, 50 crimes hediondos. Entendeu? Você é mãe. Quando o seu filho sai de casa, o que a gente pensa? Meu Deus, proteja o meu filho. O que está acontecendo aí fora? Será que nós podemos imaginar? Seria insanidade acreditar que tudo está perdido. Porque a promessa é aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, tendo paciência, tendo resignação, procurando fazer a tua parte, tenha certeza que a proteção espiritual se faz diferente. Quem pratica o bem advoga. Quem está procurando ser justo, a justiça ajuda. Muitas vezes o indivíduo vira para mim e fala assim, pô, engraçado, tudo está dando errado para mim. Que Deus é esse? Aí o indivíduo, muitas vezes, tem a oportunidade de fazer terapêuticas conosco, na casa espírita e tal. Aí chega lá na frente, ele fala assim, chego na seguinte conclusão, que está tudo certo. Se não tivesse acontecido aquilo tudo comigo, eu não tinha me despertado. Aí costuma até dizer, eu me arrependo de ter dito que Deus... Aí a gente fala, para, tem que arrepender. Você falou porque falou, acabou. Bola para frente, campeonato continua. Veja a vida como possibilidade. Como possibilidade. E como define Emmanuel, todo momento de crise, ele antecede as grandes vitórias. Que bom que nós, brasileiros, estamos vivendo essa crise. Porque eu não tenho dúvida de que o brasileiro vai sair dessa diferente. Ele entenderá que se constrói uma nação, não é dando jeitinho. Se constrói uma nação como
As mulheres alemãs construíram a Alemanha pós-guerra. Foram as mulheres que soergueram aquele país. E vieram aqui, deram um banho de 7-1 na gente, no país do futebol. Futebol corrupto, que enganou o próprio povo, que se vendeu em muitas competições, mas era o ópio dessa nação. Carnaval, samba, futebol. Acabou isso, gente. E graças a Deus o próprio futebol brasileiro está no fundo do poço. Chega de sonhos. Sonhos infantis. Vamos convidar os alemães, os germânicos, para nos mostrar como reconstruir. Como os japoneses reconstruíram o Japão pós-guerra. Com suor, com dignidade, com trabalho, com seriedade. E tendo na família a base para esse mundo da regeneração. Aí, a nossa amiga que enviou a participação. O Brasil poderá ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Não de uma forma religiosa que é apregoada por aí. Como se fôssemos novamente os bambambãs. Não, meu amigo. Aqui reencarnou Francisco Cândido Xavier. Antes dele, Eurípides Barçanufo. Cristãos que deram a vida, que trabalharam de sol a sol. E por isso que se fizeram instrumento dos espíritos superiores. Porque existem também no nosso meio um frisson para endeusá-los. Isso não é cristianismo. Isso é mentira. Isso é ilusão. Cristianismo é história de vida, como foi a de Jesus e como foi a dos apóstolos. Todos, tirando João, sacrificados, torturados, abandonados, porque a iniquidade campeava no mundo. O amor esfriou. Mas eles, representantes de Jesus, saíram para o mundo para semear a bandeira do Evangelho. Então, o coração do mundo e pátria do Evangelho é vivência. E não bandeira que ficam tremulando como se nós fôssemos muito especiais, queridinhos do mundo maior. Fiquemos atentos para a gente não repetir enxertia divina. Os erros que fizeram com que viéssemos a raça adâmica, que se particionou em 4 grandes grupos. Os egípcios, os hindus arianos, os hebreus. Cada um trouxeram para o nosso mundo as bases da sociedade vindoura. Os egípcios, a ciência. Os hindus, a filosofia. Os hindus arianos, a tecnologia. Foram aqueles que caminharam para a Europa. E os hebreus trouxeram o monoteísmo, o Deus único. Os hebreus trouxeram o compromisso com a família, a fraternidade. E Emmanuel vem nos falar sobre essa enxertia que aconteceu há 4.000 anos. Para encerrar a nossa noite, lição Fonte Viva. Semana que vem eu trago o Paulo, né? Eu vou começar com o Paulo semana que vem. Combinado? Porque o Paulo fala dessa enxertia da chegada da raça adâmica. Está exatamente no capítulo 11 da sua carta aos Romanos. Emmanuel vai trabalhar apenas o versículo 23. Eu peço a paciência para vocês, para que a gente possa fazer a leitura. Fonte Viva, 78. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados.
porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O que é enxertia? Sabem o que é enxertia? Sabem ou não sabem? Final de reunião a gente está quase dormindo, não está? Enxertar uma laranja na outra. Hã? Na outra laranja. Não é isso? Para melhorar a qualidade da espécie, não é isso? Então vamos ver que história é essa de enxertia divina. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore, na véspera da frutificação. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina, pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência, para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Tem a ver com o que eu falei? Repara, Rodrigo, atentamente, quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo? A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é a palestra edificante de um companheiro. Amanhã será um livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante na senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita. Aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Porque iluminando e santificando o templo íntimo, ele não vai ser derribado. Mas, contudo, não obstante, porém, se há incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo,
o enxerto de sublimação te buscará debalde, à toa, sem proveito. Por quê? Por que vai ser sem proveito? Porque ainda não produzes nos recessos do Espírito a seiva que favorece a vida abundante. A seiva que favorece a vida abundante dá um estudo de 3 horas e 48 minutos. Mas eu poderia dizer que a enxertia que vem do alto, ela vai encontrar a possibilidade de eficiência, de produtividade, quando nós entendermos a importância de canalizar os nossos recursos para as coisas boas. Ou seja, quanto mais você fizer o bem, maior será a enxertia que vai nos visitar. E aí eu vou encerrar, prometo, anota por favor, porque uma pessoa idosa você não pode brincar com ela. Você tem que me lembrar. Semana que vem eu vou ler a carta de Paulo aos Romanos. Não vou ler o livro dos Espíritos. Mas anotem o que eu vou dizer para vocês pensarem. A enxertia divina, ela é diferente da enxertia que a gente sabe fazer por aí. Porque a enxertia nossa aqui, você pega uma laranja, por exemplo, melhor, e enxerta ela numa laranja pior, para que haja uma laranja muito melhor. Não é verdade? Então você enxerta do melhor no pior. A enxertia divina não se dá assim. Não é do melhor no pior. É do pior no melhor. Pegou lá? Porque se Jesus viesse aqui e te enxertasse, ele estaria agindo contraproducentemente. Porque o amor não constrange. Ele não chega aqui e te balança, acorda, sujeito. Não é assim. Por isso é que tem gente estabelecendo data, falando que vai acabar, que profecia ali, papo furado. É não pensar na evolução. Porque os espíritos nos aguardam. Jesus convida, Jesus não obriga. Por isso é que a gente cita bastante o convite que ele faz no capítulo 11, no versículo 28 de Mateus, quando diz: vinde a mim. É convite, tá, gente? Não é exigência. Aí quando você fala assim, Rodrigo, fechado, tô fechado com o senhor é o cara, tô aí, tô agarrado, tô junto, tô misturado, não é assim que o pessoal, os jovens falam? Eu vou, Senhor. Aí quando você faz, eu vou, você estará promovendo essa enxertia. É você que está procurando viver um novo momento, conviver com espíritos diferentes, frequentar outros lugares, ao invés de ler Pasquim. Puxa vida! Nossa Senhora! Gibi! Asteriscos. Esse povo não sabe o que é asterisco. Pelas obras, nós vamos estudar o Evangelho. A sua seleção se faz diferente. Ao invés de você se preocupar em curtir a vida, você começa a se lembrar que o hospital está precisando de mão de obra. Ao invés de ficar jogando pedra, colocando corrupto na cadeia, que é esse momento agora, todo mundo põe todo mundo na cadeia, né? Você sabe que eles precisam de ir para a cadeia, mas ao invés de ficar acusando, você vai ser solidário com eles.
levando um fósforo, um cigarro, um sanduíche, um livro, o que seja. Mas você está indo lá sendo amigo deles. Pegaram o que eu quis dizer? Pegou lá? Porque ele é seu irmão. Não se esqueça disso. Nós todos somos uma família. Nós todos somos ovelhas que somos de um mesmo grupo. Porque um só é o pastor, Jesus. Que o público que ele atendia eram as prostitutas, eram os criminosos, eram os doentes, eram os leprosos, eram os abandonados. A mostrar para nós que só assim é que nós iremos receber o amparo da luz celestial. Não acuseis, não julgueis, para não serdes julgados, acusados. Semeemos a paz. Que a paz de Jesus se estabeleça. Que a concórdia campeie, se expanda. E que a fraternidade seja a bandeira real das nossas vidas. Muito obrigado. Me perdoem. Vibrem, porque o assunto não é simples como parece. E a nossa responsabilidade é de falar semeando o bem. E jamais sendo partidários ou cometendo equívocos com a palavra. Embora as nossas limitações sejam bastante autênticas e presentes, mas nós estamos aqui exatamente para aprender. E Deus nos concede essa oportunidade com as bênçãos, com a amizade, com a presença, com a audiência de todos vocês. Valeu, um beijo no coração de todos que nos acompanham à distância. E esse beijo eu gostaria de endereçá-lo em nome dessa pequena, mas amorosa família compromissada com as Minas Gerais. Muito obrigado, boa noite para todos.